Olá, eu sou Dalila Machado, fisioterapeuta de formação e há mais de 15 anos atuo como terapeuta integrativa no meu próprio método, o método Procure Cicatrizes. E eu vim aqui esclarecer uma das maiores dúvidas que vocês mandam no meu Instagram, Dalila Machado, sobre o que é essa tal de MPC. O que é essa terapia MPC e para que serve? Para isso, eu trouxe aqui uma série de perguntas, inclusive, ó, tá aqui listadas sobre o que é o MPC, para que serve, como que a gente atua. E eu vou começar pela primeira dúvida de vocês, que é sobre MPC. MPC são as siglas do método Procure Cicatrizes, um método do qual eu criei utilizando algumas ferramentas terapêuticas. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Mas MPC também significa mobilizar, positivar e cicatrizar feridas emocionais, traumas emocionais que nós trazemos da nossa vida, que nós experienciamos. E por conta desses eventos traumáticos que nós experienciamos, nós armazenamos essas informações no nosso corpo. Assim, criamos também as doenças. Dalila, mas nós criamos as doenças? Sim, as doenças, na verdade, não são criadas pelo nosso consciente, ou seja, não é porque eu quero ter uma dor de cabeça. Não é porque você quer ter uma dor de cabeça que você cria essa dor de cabeça. Essa dor de cabeça vem de uma origem emocional. E através do método Procure Cicatrizes é possível procurar, identificar e tratar a raiz, a origem emocional de qualquer doença, seja ela física ou emocional. E a outra pergunta muito comum que eu recebo é: como é que toda doença tem origem emocional? Como que isso funciona? Pois é, eu vou dar um outro exemplo para vocês aqui. Imagine que você tem um problema no estômago e você chega para mim ou para qualquer um terapeuta MPC ou para qualquer pessoa que tenha uma formação. Imagine que você tenha a formação e o seu pai ou sua mãe ou seu filho está com dor no estômago ou até mesmo você. Aí nós conseguimos identificar a origem biológica dos sintomas, porque nós falamos que os problemas não são psicológicos, são biológicos, ou seja, toda doença é um programa de sobrevivência. Isso mesmo que você está ouvindo. Eu sei que eu estou bagunçando sua cabeça toda, mas vou te explicar o que é isso, tá? Você passou por alguma informação, eu vou falar aqui o básico que tem a ver com dores no estômago, tá? Você passou por algum problema, onde nesse problema, há mais ou menos 10 anos, digamos assim, foi muito difícil de digerir aquela informação. Imagine que foi uma questão de territorialidade, que geralmente tem a ver com os problemas de estômago, né? Então, alguém tentou roubar uma parte da minha empresa, ou alguém tentou roubar uma parte da herança, ou alguém tentou roubar uma parte do meu terreno, e isso foi muito indigesto para mim, para você. Pode ser que você que está assistindo esse vídeo tem problema no estômago, por exemplo. Aí, através do MPC, é possível identificar que existiu um conflito biológico, que foi uma tomada de território. Biológico quer dizer que é inerente ao ser vivo. Alguém quis roubar o seu território. Os animais também passam por isso, por problemáticas de espaço, de território, né? Então, por isso que a gente fala que é um conflito biológico. E aí, nós, por conta desse conflito, armazenamos essa informação e aí, do nada, em algum período da nossa vida, ou até mesmo depois desse evento traumático, evento difícil que aconteceu, de difícil digestão, você fica com dores no estômago ou problemas gastrointestinais.
Então, é mais ou menos assim que a gente investiga, e através do MPC é possível, inclusive, dar datas, porque existem os ciclos memorizados celulares. Falando nisso, né, o que que isso, como que nós conseguimos investigar as datas, Dalila? Como é que você investiga? Como é que eu, uma pessoa leiga, posso, através do MPC, investigar as datas? Então, dentro da formação, nós ensinamos todas as pessoas que querem entender mais e se autocurar e, quem sabe, ajudar outras pessoas também, profissionalmente ou não, a se autocurarem. Então, existem ciclos memorizados celulares. Vou dar um exemplo para você. Imagina que com 5 anos você passou por um evento traumático. E foi um evento de perda, de medo de morte, né? Ou até perda mesmo, uma morte. Imagina que lá na frente, na adolescência, com outra idade, você passa por uma mesma experiência de morte. Aí, no caso, não é uma morte, mas é uma morte de um relacionamento. E aí, na vida adulta, em um período, na formação, a gente ensina como é que a gente faz para encontrar esses períodos certinhos. Na vida adulta, você passa por uma outra experiência, aí alguém da família realmente morre. E aí, em algum momento, você, pode ser na vida adulta, você tem uma doença ou um problema de saúde pulmonar. E aí, com o MPC, é possível identificar quais foram essas memórias armazenadas durante toda a sua vida que foi possível, ao longo do tempo, ir armazenando informações no seu pulmão de que um dia você teria um problema pulmonar. Por isso que o MPC não é só um tratamento, ele também serve para prevenção. Uma outra pergunta que surge é: se eu quiser só me curar através do método Procure Cicatrizes, eu consigo fazer essa formação, entender um pouco mais sobre isso, entrar para a sua maior comunidade de autocura, né, para me autocurar? Pode e deve. Eu sempre falo que pessoas curadas curam. Independente se você é uma pessoa comum ou uma pessoa que está migrando de profissão, uma pessoa que você quer tratar a si e os outros através do método Procura Cicatrizes, é possível. Porque através dessas informações, ao estudar o MPC de forma aprofundada, você consegue saber quais as informações, o que está acontecendo na sua vida ou o que já aconteceu para você ter tais problemas de saúde, seja ele físico ou emocional, tais como dores de cabeça, dores no corpo, a fibromialgia, dores na lombar, qualquer problema físico, problemas intestinais, gastrointestinais, problemas de infertilidade, por exemplo, e também, né, problemas emocionais, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, entre outros. Agora vamos para uma outra pergunta muito comum. Como é possível encontrar a origem das doenças sem fazer qualquer tipo de exame? É que o nosso exame é um exame criterioso. É claro que nós não descartamos e muito menos a gente fala para vocês não utilizarem outros medicamentos ou outros tipos de tratamentos convencionais. Mas a nossa investigação é precisa e direcionada ao emocional. Nós não fazemos exame para saber o que você tem internamente, mas nós fazemos exame para saber o que aconteceu na sua vida, que gerou uma memória celular e uma memória também no seu cérebro, uma memória no seu corpo, e essas memórias fazem com que você tenha um problema físico ou emocional. Vou dar um exemplo aqui. Então, digamos que o seu corpo é esse copo, certo? Seu corpo é esse copo. E as memórias da sua vida é a água que está aqui dentro desse copo, tá?
E aí você vai tendo um evento traumático na infância, outro na adolescência, outro na vida adulta. E aí, até que, ou pode ser mesmo na adolescência, ou pode ser mesmo até na infância, esse copo transborde. Pode ser que uma criança passou por um evento traumático tão forte para ela que o copo já transbordou na infância. O copo transborda através das bronquiolites da vida, através das dermatites da vida, através de tantas outras doenças físicas ou emocionais, independente da idade. E com o MPC é possível encontrar a causa raiz, né? O que está por trás? Quais os conflitos emocionais que estão por trás de uma dor de cabeça, de uma dermatite? Eu vou dar um exemplo de novo. Por exemplo, a pele. Por que que uma criança geralmente desenvolve uma dermatite? Tem a ver com problemas, com problemáticas de perda de contato ou separação. Claro que eu não vou me estender nessa informação, mas a gente está falando o básico. Pele tem a ver com contato, memória de contato. Quando os pais se separam, quando há um medo de separação, há brigas dentro de casa, quando os pais viajam muito, quando a mãe viaja muito, enfim, tudo isso há uma perda de contato ou separação. E se isso for muito importante para a criança, ela pode trazer uma memorização celular. Você nem tá vendo. Bom, cadê essa memória celular que eu não tô vendo? Você não vê, tá na célula da pessoa. E essa pessoa registra isso também a depender das necessidades dela, né? Porque tem crianças que não têm muita necessidade de contato, que não gostam muito de e não são muito apegadas, mas tem crianças que são mais apegadas. E a questão de separação, de medo de separação, de mudar de escola, de separar de amigos, isso pode ser fundamental para essa criança. Dalila, mas por que a minha criança, eu tenho dois filhos e um tem dermatite e o outro não tem? E os dois passaram pelas mesmas informações em casa. É que ele percebe mais, talvez é mais ligado com a mãe, e a mãe está sofrendo muito daquela separação, por exemplo, e essa criança aqui assimilou isso como uma coisa muito ruim, muito difícil. E a outra não, para ela talvez é comum, talvez ela é mais ligada com o pai, ou para ela é importante que os pais se separem mesmo, porque aí vai parar de ter confusão dentro de casa. Então, a gente já está entendendo que nós estamos lidando com o cérebro, comportamento, experiências e como as pessoas percebem o ambiente. Então, assim, existem informações muito interessantes que a gente junta aqui com o MPC para que a gente consiga identificar a origem das doenças de qualquer pessoa. Seja você uma pessoa comum que quer se curar, seja você um terapeuta ou uma pessoa que quer se especializar para tratar outras pessoas e ajudar nos seus processos de autocura. Então, todo mundo que se identifica com o MPC pode aprender a utilizar essa técnica para se autocurar, não só pode, como deve. Eu comecei a autocura por mim. E todas as vezes que eu preciso de alguma informação para, por exemplo, se eu tiver uma dor de cabeça, se eu tiver uma infecção urinária, um início de uma infecção urinária ou uma simples candidíase, eu já vou investigar a origem emocional. E é muito fácil, depois que você tem consciência, a cura já é um passo muito simples de acontecer. Hoje eu ajudo o meu marido, que é médico, ajudo os meus filhos que nunca tomaram, inclusive, antibiótico na vida, e ajudo também todas as pessoas que me procuram profissionalmente. Já ajudei milhares de pessoas no Brasil e nos Estados Unidos, e também nós formamos hoje a maior comunidade de autocura do mundo. Sem falar em quase 4.000 pessoas que hoje atuam com esse método de forma também profissional. Então, você pode e deve fazer isso para a sua saúde, para a sua prevenção, para você. E aí vem a próxima pergunta. Se você quiser se especializar no MPC,
e ajudar outras pessoas profissionalmente, você pode? Pode também e deve. Nós temos aqui pessoas que atuam com MPC de forma profissional, pessoas que migraram de profissão ou até mesmo estão atuando com as duas profissões, professores, psicólogos, terapeutas integrativos, psicólogos e terapeutas utilizam, né, já complementando com outras técnicas, por exemplo. Tenho vários profissionais de saúde que estão migrando de profissão ou acrescentando nas suas profissões, como outros fisioterapeutas como eu. Temos também líderes religiosos, líderes de comunidade religiosa que também utilizam para ajudar seus fiéis e outras pessoas comuns que se formam no MPC, se especializam para ajudar outras pessoas de forma profissional. E a próxima pergunta é: vou me tornar um terapeuta MPC? Vai sim. Ao fazer a formação, você já consegue atuar como terapeuta do método Procure Cicatriz. E é claro, você pode ou não atuar. Você pode, como eu falei, começar por si e depois ajudar outras pessoas, ou simplesmente ter essa formação na palma de suas mãos para você dominar a sua saúde de uma vez por todas. Dalila, eu já sou terapeuta integrativo, já sou psicólogo, eu posso ter o MPC como uma ferramenta para me dar mais segurança ou agregar valor na minha sessão? Não só pode, como deve também. Muitos terapeutas MPC falam que o método Procure Cicatrizes foi a cereja do bolo. Por que é a cereja do bolo? Porque é aquele método que ajuda a identificar no primeiro atendimento a raiz emocional de qualquer sintoma. Então, muitas pessoas estavam perdidas fazendo sessões intermináveis nos seus pacientes, não sabendo mais como direcionar o seu paciente para a melhora, e através do MPC eles conseguiram e conseguem não só identificar, como tratar, ressignificar, indo na raiz, no ponto certo daquilo que o paciente precisa para se curar de uma vez por todas. Então é para tudo isso que o MPC serve e é sobre isso que nós trabalhamos aqui, não só aqui no meu YouTube, como no nosso Instagram, falando e expandindo a consciência das pessoas sobre o poder da autocura. É importante lembrar que eu não criei o MPC do nada, né? Eu me formei como fisioterapeuta há mais de 15 anos e já logo depois que eu terminei a fisioterapia, eu fui para o caminho das terapias integrativas, porque eu fui uma incansável em saber o que estava por trás dos problemas de saúde das pessoas, porque eu já entendia, mesmo muito nova na área de saúde, que as pessoas não adoeciam por um acaso. Elas iam para o meu consultório, ali nos estágios da própria fisioterapia, e elas começavam a falar de suas dores, não das dores físicas, mas dos problemas de relacionamento, dos problemas em casa, dos problemas familiares, e eu comecei a achar algo muito interessante, que as pessoas melhoravam não só pelo que eu fazia no corpo delas, mas principalmente de como a gente atuava ali na mente delas, mesmo de forma leiga, de forma intuitiva. Aí eu fui procurar todas as bases do método Procure Cicatrizes, que são a epigenética, a neurociência, a nova medicina germânica, a terapia sistêmica e tantas outras terapias que eu fui tendo acesso e fui juntando o que de melhor tinha nessas terapias para começar a atuar com o método Procure Cicatriz. Aí, depois que eu tive muita prática no meu consultório aqui em São Luís do Maranhão e muitas pessoas se curando já no primeiro atendimento, eu comecei a expandir esse olhar para também ensinar outras pessoas a se curarem, a serem terapeuta de si e ajudarem outras pessoas já na primeira intervenção, já na primeira conversa. Então você também é o meu convidado para fazer parte dessa comunidade
de autocura, a maior comunidade de autocura do mundo. Começar a cura por si, porque pessoas curadas curam. E aí, aproveita e já se inscreve aqui no meu canal. E para você que também quer conteúdos no meu Instagram é o @dalilamachado. Lá também nós trazemos muito conhecimento de valor para todos vocês que querem entender mais sobre o programa de autocura que você tem dentro do seu corpo.